Então, segundo livro de Samuel, capítulo 2, até ao versículo 5 do capítulo 3. Vamos ler a leitura, então, que hoje temos para meditação. Diz assim o texto: Depois disto consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes e Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Açoritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim e Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá, do açude, e aqueles do lado de lá. E disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número: 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. De onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia. Porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu Azael? E ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse a Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e torna-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Porém, Joabe e Abisai perseguiram Abner e pôs o sol. Quando chegaram eles ao outeiro de Amã, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão, os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém os servos de Davi tinham ferido dentro de Benjamim e dentro dos homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém.
Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. E o segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agito. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itrião de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Até aqui a leitura do texto de hoje. Uma das maiores mudanças que ocorre na vida de alguém que é pai pela primeira vez é pai e mãe do casal, é as idas à praia. Um casal que vá à praia e que não tenha filhos estende a sua toalha, e agora vou falar quase em nome pessoal, estende a sua toalha sem vincos. Se algum grão de areia vem para cima da toalha, nós limpamos para não ter um grão de areia na toalha. Quando vamos ao mar, nós deitamos na toalha sem areia, secamos-nos. Eu até, quando não era pai, depois de tomar banho, eu ia a um sítio lá acima da praia, aos chuveiros, tirar o sal do corpo, para depois a t-shirt, quando vestisse com o sal seco, não me fizesse impressão nas costas. Isso era tudo o que eu fazia antes de ser pai. Depois que fui pai, de sermos pais, a praia tornou-se outra coisa, que não é nada disto que estamos a falar. Portanto, toalha e areia é algo constante. Deitar-nos, se for preciso, em cima da areia depois de vir do mar, nenhum problema. E ir tirar o sal a um chuveiro, impensável. Vamos cheios de areia para o carro e depois logo se vê. Mas ainda há um ritual, chamemos-lhe assim um ritual, que hoje existe. No meu tempo, eu apenas lembro-me de ir à praia, levava um boião azul da Nívea e punha aquilo e era suficiente. Hoje em dia há todo um ritual que nós temos que cumprir quando chegamos à praia com os nossos filhos, que é pôr-lhes o protetor, seja ele fator 20, 30, 50, o maior que existir, temos que lhe pôr, não é? Para o proteger da exposição solar, que hoje, sem brincadeiras, é perigoso, não é? É algo que temos que fazer, proteger os nossos filhos da exposição solar. Não vamos falar do que vem a seguir, porque eles depois, cheios de protetor, vão brincar onde? Na areia, e depois ficam cheios de areia. Tudo isso. Mas se há coisa que nós nos precisamos de preocupar hoje, quando vamos à praia, é de nos proteger da exposição solar. Porque, de facto, o sol, hoje em dia, queima mais do que no nosso tempo, em que nós éramos assim um bocadinho mais novos. Fora de brincadeiras, hoje falaremos um bocadinho da exposição que nós estamos expostos, não ao sol, mas a exposição espiritual que nós temos no nosso dia-a-dia. E como é que nós nos protegemos disso? Ou como é que nós podemos ser protegidos da exposição nociva que espiritualmente nós também recebemos no nosso dia-a-dia, na nossa caminhada diária? Entramos no capítulo 2, e se bem estamos recordados no último capítulo, Davi recebe a notícia de que Saul era morto. Não é? Recebe a notícia daquele Amalequita que informa Davi que Saul, e não só Saul, mas também os seus filhos, onde se incluía Jónatas, tinham falecido na batalha. O versículo 1 do capítulo 2 começa por dizer que Davi consultou o Senhor. É interessante nós olharmos para o comportamento de Davi, perante a morte de Saul. Saul era um homem, era um rei que constantemente, durante todo o capítulo 1, ou quase todo o capítulo 1, perseguiu Davi para o matar. Saul não perseguia Davi para outra coisa senão o matar. Davi fugia de Saul para se proteger da sua vida, porque ele sabia que Saul o queria matar. Saul sabia que Davi era uma ameaça ao seu reinado, ao reinado de Saul.
Bem, que maravilha seria receber a notícia de que Saul tinha sido morto. Davi tinha todos os motivos para estar alegre, para celebrar, para ter prazer naquela morte. Mas tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 não vemos nunca nenhuma manifestação, nem por mais pequena que seja, do prazer e da alegria de Davi em celebrar a morte de Saul. Não vemos nenhum prazer, sequer nenhuma alegria por saber que está a chegar o momento em que ele seria finalmente, depois de há tanto tempo ter sido ungido rei por Samuel, de ser aclamado e coroado como rei. O primeiro comportamento que Davi faz, depois de todo aquele processo de receber a notícia da morte de Saul, de aclamar aquele cântico que nós ouvimos e meditámos no último domingo, o primeiro comportamento de Davi é consultar o Senhor. Diz o versículo 1, que depois disto, consultou Davi ao Senhor, perguntando, subirei a algumas das cidades de Judá? Portanto, ainda que plenamente consciente da sua iminente chegada ao trono, do iminente cumprimento da promessa e da profecia que ele sabia que Deus tinha para a sua vida, de ser rei, ele continua a consultar o Senhor. Ele continua a buscar para a sua vida a orientação do Senhor. Isto não é novo para nós. Temos visto isto, temos visto Davi fazer isto constantemente em todo o capítulo anterior. Mas ainda mais agora, na iminência de ser aclamado rei, ele continua a depender para cada passo, cada decisão que faça, da consulta do Senhor, da opinião do Senhor, o que o Senhor tem a dizer acerca daquilo que ele há de fazer. E o Senhor responde-lhe, sim, é hora de subir. Subir para onde? Perguntou Davi. Para Hebrom. E assim aconteceu, diz o versículo 2, que subiu Davi para lá, também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi fez subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e foram então até Hebrom, e é ali que vêm os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Davi é ungido pela segunda vez, ele é ungido rei. Como sabemos, ele já tinha sido ungido como prometido rei de Israel por Samuel. Quando Samuel vai à casa de seu pai e escolhe dentre todos os irmãos, escolhe o improvável Davi como rei, e ali naquele momento ele é ungido. Podemos falar se de facto sabiam o que estava a acontecer, se todas as pessoas sabiam que ele estava a ser ungido como rei, se os irmãos sabiam, se não sabiam, mas ele foi ungido como prometido rei de Israel. E agora pela segunda vez em Hebrom, ele é ungido como rei sobre a casa de Judá. Hebrom é um lugar especial para o povo de Israel. Hebrom localizava-se a cerca de 30 km a sudoeste de Jerusalém, e é escolhido por Deus este lugar para ungir Davi, não é por ao acaso. Hebrom era um lugar muito relacionado com os patriarcas. Abraão tinha passado uma boa parte da sua vida lá. E não só tinha passado uma boa parte da sua vida lá, como foi lá sepultado. E não só Abraão, mas também Sara, também Isaac, também Rebeca, também Jacó. Hebrom era conhecido como um lugar de refúgio para o povo israelita. Um lugar onde encontravam consolo, encontravam refúgio, encontravam descanso. E é ali que Deus escolhe. É ali que Deus diz a Davi, olha, sobes para Hebrom, porque é lá que eu quero que tu sejas ungido rei. E assim foi. Davi é ungido rei sobre a casa de Judá. Após isto, ele é informado que homens de Jabes Gileade sepultaram a Saul. Ou seja, estes homens tomaram o corpo do falecido rei Saul e eles sepultaram Saul, não só Saul, mas também os seus filhos. E Davi acaba por dar a estes homens uma palavra de agradecimento.
Na linha daquilo que já considerámos atrás, a ausência de prazer e alegria pela morte de Saul, Davi agora mostra um reconhecimento e uma gratidão pelo facto de aqueles homens terem sepultado de uma forma digna, de uma forma condigna, o corpo do rei Saul, o ungido do Senhor. Davi nunca se esquece que Saul era ungido do Senhor. Diz o versículo 5 que ele transmite-lhes o seguinte: benditos do Senhor sejais vós, pela vossa humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Eles tinham sido humanos, tinham revelado reconhecimento, gratidão para com Saul, porque o sepultaram como ele merecia, no sentido, sendo ele rei, merecia um sepultamento digno. E assim estes homens o fizeram. E Davi transmite a estes homens o seu agradecimento, dá-lhes honra por este procedimento. Benditos do Senhor sejais vós. E ele diz mais: agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e de fidelidade, e eu também vos recompensarei. Eu estarei convosco. Eu recompensarei o vosso procedimento segundo o bem que fizestes. Mas além disso, além destas palavras, Davi tenta estabelecer ali uma ponte com aquele povo. Não é? Tenta, de uma forma política, talvez, ligar-se àquele povo. Ele diz no versículo 7: agora, pois, sejam fortes os vossos braços, fortes as vossas mãos, sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Ele está a dizer a estes homens de Jabes Gileade: olha, Saul morreu e eu sou rei sobre Judá. Então sejam fortes os vossos braços, estejam comigo, reconheçam-me, eu conto com vocês para esta tarefa que tenho pela frente. É isto que Davi está a dizer a estes homens. Não há uma resposta da parte destes homens, mas a resposta vem a seguir. A resposta vem a seguir. A verdade é que Davi considerava e sabia que Saul era morto. Há uma expressão que nós muitas vezes usamos, ela é de origem francesa, que ela diz o seguinte: rei morto, rei posto. É uma expressão de origem francesa, como disse, que tem este sentido: se um rei morre, se um rei se ausenta ou deixa de governar, anuncia-se um novo rei, anuncia-se um novo monarca, anuncia-se aquele que vem ocupar o lugar do rei morto, rei posto. Muitas vezes até é usada esta expressão ou esta frase para revelar algum tipo de ingratidão. Às vezes ouvimos isto, quer dizer, rei morto, rei posto, tão rápido, não é? Tão rápido, a pessoa morreu, já está a ser substituída. Também há um bocadinho este sentido na frase. Mas a verdade é que o que era suposto é que, sendo Saul morto, e é isto que Davi revela quando fala com este grupo de pessoas, ele diz: olha, Saul é morto, eu já sou já fui ungido como rei do Judá, então rei morto, rei posto, eu conto com vocês, sejam fortes as vossas mãos. Rei morto, rei posto. Mas a verdade, por aquilo que vamos ler a seguir, é que isto não aconteceu. Isto não foi uma realidade. Aquilo que temos estado a ver desde o primeiro livro de Samuel, e desde o momento em que Davi é ungido por Samuel, como já referimos, quase estamos a fazer uma contagem decrescente até ao momento em que Davi é aclamado rei. Em que Davi finalmente é aclamado rei. Em que finalmente Saul deixa de fazer asneiras, morre, para Davi ser aclamado rei. Parece que é isso que estamos a esperar há tanto tempo. É isso que estamos à espera que aconteça há tanto tempo no livro de Samuel. E agora, rei morto, e não há rei posto. Não há uma unanimidade no reinado, na posição, na autoridade de Davi. É rei morto, reino exposto. Rei morto, reino exposto. Contrariamente àquilo que é esperado, contrariamente talvez àquilo que Davi espera, Davi não se torna o rei unânime sobre Israel. A promessa que ele tem da parte de Deus não é vista na sua plenitude.
não é experimentada por ele na sua plenitude. Apesar dessa promessa, apesar de nós percebermos que Davi confia nessa promessa, Davi deposita toda a sua confiança nos propósitos de Deus. Davi espera pelo tempo oportuno pelos propósitos de Deus e ele não apressa nunca esse momento, como vimos. Apesar disso, o reino ficou exposto. Ficou exposto a lutas pelo poder e ficou exposto a guerras para conquistar o trono. Rei morto, reino exposto. E é um bocadinho sobre isto que vamos meditar, ou que estamos a meditar. A exposição que advém à nossa vida quando o rei não é unanimemente reconhecido. Quando o rei não está posto no seu lugar devido, no lugar que é seu por direito. Quando não existe um rei que governa, um rei verdadeiro, um rei justo, um rei fiel. Então este reino ficou exposto a quê? Versículo 8 ao versículo 11, vemos o primeiro momento de oposição. Emerge uma figura chamada Abner. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul. Abner era primo de Saul e era alguém muito importante no exército do reino de Saul. Ele era capitão do exército de Saul. E o que é que este homem faz? Sendo ele da família de Saul, ele faz aquilo que lhe parece mais óbvio. Numa monarquia, quando o rei morre, o normal é que a sucessão advenha ou siga o quê? A linhagem do rei. Que a seguir ao rei que morre, seja um filho, ou seja um parente próximo, que ocupe o lugar do rei. Ora, Davi não era nada disso. Então Abner, o capitão do exército, o que é que faz? Toma um dos filhos de Saul, que não tinha sido morto, chamado Isbosete, e o constitui rei sobre Gileade. Jónatas era morto, mas há este filho, que diz que tem 40 anos, e Abner, o capitão do exército, o eleva e o constitui rei. Sobre quê? Sobre Gileade, que temos a resposta de há pouco, sobre os Açoritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Tinha 40 anos quando começou a governar. E o versículo 11 diz-nos uma coisa. O tempo que Davi reinou em Hebron, aliás, aí no final do versículo 10, desculpem, somente a casa de Judá seguia Davi. Todo o Israel, desde Gileade, os Açoritas, Jezreel, Efraim, Benjamim, todo o Israel seguia ou reconhecia o reinado de Isbosete, e apenas Judá seguiu Davi. Oposição. Abner opõe-se ao reinado de Davi, mas de alguma forma, como sabemos, opõe-se também ao propósito de Deus. Porque o propósito de Deus era que Davi fosse rei sobre todo o Israel. E Abner opõe-se a isso. A oposição é a primeira exposição que o reino recebe. Há oposição. Há oposição aos propósitos de Deus quando o rei verdadeiro não está estabelecido no seu trono. Quando o rei verdadeiro não está no lugar que lhe é devido, os propósitos do Senhor sofrem forte oposição. Forte oposição. Não só este reino está exposto à oposição, mas do versículo 12 ao versículo 17 nós vemos que ele está exposto a desafios constantes. Guerras, lutas constantes. Lá está o tal Abner, o capitão do exército. Ele sai, diz o versículo 12, com os homens de Isbosete, com o grupo dos soldados, e chegam ali a Gibeão. Mas quem é que sai também? Sai Joabe. Joabe era filho de Zeruia, uma das irmãs de Davi, e por isso Joabe era sobrinho de Davi. Então o que é que temos? Temos os homens do rei Isbosete, filho de Saul, de um lado, e temos agora Joabe, sobrinho de Davi,
e o exército de Davi. Isto, diz o texto que juntaram-se aqui estes dois grupos, junto ao açude de Gibeão, e ali estão, uns de um lado e uns do outro. O reino de Israel, com Isbosete e Abner, e o reino de Judá, o reino de Davi, com Joabe e um grupo também de soldados. Então Abner desafia os homens de Davi. Ele diz: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Vamos à guerra, vamos à luta, vamos começar a tratar disto, vamos ver quem vai vencer. E desafia aquele grupo de homens que representava Davi. Há um desafio à luta para ver quem ganha. Lembramos-nos tão bem de um desafio que vimos no primeiro livro de Samuel, em que os filisteus escolhem um homem. E que homem? Um enorme homem, um gigante homem, para lutar contra o povo de Israel. E o povo de Israel é desafiado a lutar contra Golias. Quem se enfrentaria àquele homem? Há um desafio, há um convite à luta, há um convite à guerra, um convite à batalha, que normalmente nunca acaba muito bem, não é? Acaba sempre com a morte de alguém. Então este reino é exposto a estes desafios, a constantes batalhas que aqui se iniciam e que vão perdurar durante muito tempo, em todo o segundo livro de Samuel. Diz-nos o texto que se levantaram e avançaram em igual número, 12 de um lado, 12 do outro, 12 rapazes novos, como já vimos, e diz que cada um lançou a mão da cabeça um do outro, meteu a espada no lado. Bem, tudo isto nós conseguimos imaginar. E o que é que acontece? Não sobra nenhum. Morreram todos, caíram juntamente, os 12 de um lado, os 12 do outro, de tal forma que chamou-se àquele lugar o Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Mas o versículo 7 diz que a peleja, a guerra, a luta continuou, e foi uma crua peleja, diz o texto. Naquele mesmo dia a luta continuou, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Este reino está exposto a desafio, a lutas constantes. Do versículo 18 ao versículo 23 vemos outra exposição. Pior para a casa de Davi, para a cidade, para a família de Davi. É-nos apresentado outra vez novamente Joabe, filho de Zeruia, sobrinho de Davi, pois Zeruia era irmã de Davi, mas este tinha dois irmãos. Joabe tinha dois irmãos, Abisai e Azael. E diz o texto que Azael era uma pessoa muito rápida, era um jovem, ligeiro de pés, como gazela selvagem. É como o texto se refere a este homem, ou a este rapaz. Era uma pessoa rápida. O que é que ele escolhe fazer? O que é que ele pensa fazer? Perseguir Abner, o capitão do exército de Saúl, mas de Isbosete. Ele quer matá-lo. E ele começa a persegui-lo constantemente. Começa a persegui-lo de uma forma insistente até. De tal forma que Abner lhe diz: olha, desvia-te, não venhas atrás de mim, desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão aí da armadura de um dos teus moços. Protege-se, porque eu vou-te matar se tu continuas assim. E eu não te quero matar porque tu és irmão de Joabe. Como é que eu vou olhar para o rosto do teu irmão se eu te matar? Mas Azael não ouve nada disto e está confiante que pode de facto vencer Abner. Mas isso não acontece. E numa descrição bem textual, nós conseguimos quase entender como é que a coisa aconteceu. Abner feriu Azael com uma lança que lhe saiu por trás, e Azael ali ficou naquele mesmo lugar. Um reino exposto está exposto à morte. Este é sempre o fim da história, quando o verdadeiro rei não está no lugar que lhe é devido. Morte. A história termina sempre assim, com morte, quando o verdadeiro rei não é posto no seu lugar. O reino está exposto à morte. Mas não só isso. Vemos no versículo 24 até ao versículo 32 um desejo de vingança, um desejo
ir atrás de Abner pela morte de Azael, e é isso que fazem Joabe e Abissai, os seus irmãos, perseguem Abner, perseguem para o matar, vão atrás do exército. Diz o versículo 24, que se pôs o sol, quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão, os filhos de Benjamim estavam juntos, ali, ajuntaram-se atrás de Abner, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro, para continuar o quê? Continuar a guerra, continuar a luta, buscar a vingança, justificar a morte do seu irmão. É isto que está exposto constantemente um reino que não é, em que o rei não é verdadeiramente reconhecido, ou o verdadeiro rei não é reconhecido. Após este momento, consegue-se ali algumas tréguas. Abner consegue convencer Joabe a fazer ali um tempo de tréguas. Nós temos visto isso nas notícias, não é? Essas negociações que muitas vezes demoram semanas e meses até se chegar ao entendimento para que hajam tréguas, para que haja um cessar-fogo. Temos visto isso. E é isso que acontece aqui. Quando está iminente um derramamento de sangue pela vingança da morte de Azael, as duas partes conseguem, por fim, ter alguma paz. E assim foi. Diz o versículo 24 28, que Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e os seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão, caminhando a toda a manhã chegaram a Manaim. E Joabe deixou de perseguir Abner. E tendo ele juntado o povo, faltavam 19 dos homens de Davi. Porém os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner 360 homens que ali ficaram mortos. Diz o versículo 1 do capítulo 3 que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Guerra, oposição, desafio, morte, vingança. Tudo isto dura muito tempo. Num reino em que o verdadeiro rei não é posto no seu lugar. Mas mesmo nestes momentos, Deus não abandona nunca os seus propósitos. Deus não abandona o seu plano. Aquilo que a palavra de Deus nos diz é que, ainda no versículo 1, é que a casa de Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul iam enfraquecendo. Vemos Davi, ainda no versículo 17, a ganhar a batalha contra Abner. Vemos aqui que apenas morreram 20 homens da parte de Davi e 360 da parte de Isbosete. Portanto, o Senhor continua a ser misericordioso, continua a ser fiel para com o seu propósito e para com Davi. Do versículo 2 ao versículo 5 do capítulo 3, nós vemos até que a família de Davi cresce, se multiplica, frutifica. Poderíamos perder algum tempo a falar aqui de tantas descendências que Davi cria e de tantas origens, mas não temos hoje tempo para isso. Se a nossa vida é um reino, se a minha vida é um reino, se a vida de cada um de nós é um reino, a pergunta que nós temos que fazer, porque é para isso que lemos a palavra, é isso que temos dito. Nós falamos e meditamos em textos como este, tão figurativos, tão antigos, falam de espada, de morte, de sangue, de reis, mas tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que Deus quer acima disso, tudo aquilo que Deus quer é que nós possamos ser influenciados pelo texto, que a nossa vida seja impactada pelo texto. E a pergunta para a nossa reflexão nesta manhã é: sendo a minha vida um reino, ela tem um rei posto ou é um reino exposto? A minha vida é um reino exposto a todas estas coisas? Ou é uma vida em que o rei, o verdadeiro rei, está posto no seu verdadeiro lugar? Hoje é um dia muito importante para a nossa igreja, a Igreja do Silveiro. Um dia em que reconheceremos o nosso irmão Matias, também a sua esposa, como membros ativos, membros efetivos desta igreja.
Mas relativamente ao irmão Matias, iremos com ele e desceremos com ele às águas do batismo. Contemplaremos e veremos a sua confissão de fé daqui a pouco também. Veremos ele a dizer que Cristo Jesus é o seu Senhor e Rei. Na declaração de fé desta igreja, que nós conhecemos de cor, no ponto 3.4, nós dizemos que reconhecemos o Senhor Jesus com 3 ofícios. Reconhecemos o Senhor, que cremos que o Senhor Jesus cumpre plenamente 3 ofícios. Alguém quer dizer quais são? Profeta, sumo sacerdote e rei. 3 ofícios. Cumpre plenamente, ainda hoje, 3 ofícios. Profeta, sumo sacerdote e rei. Na parte do rei nós dizemos que o ofício de rei, que reina sobre todas as coisas e de uma forma muito especial, reina sobre a igreja. Aquilo que o irmão Matias hoje vai dizer, quando descer às águas do batismo, é dizer: Cristo está posto como o rei da minha vida. E falo de uma forma pública, para que todos nós saibamos e outras pessoas que vejam possam saber que Cristo é o rei da sua vida e está posto como rei da sua vida. Foi aquilo que nós, que somos batizados, já fizemos outrora, e é aquilo que precisamos de fazer sempre, em cada dia da nossa vida, é dizer que Jesus, o verdadeiro rei, está posto como rei da nossa vida. Há muita exposição, há muita coisa que nós somos expostos no nosso dia-a-dia, mas sabemos que é Ele que nos protege dessa exposição. Cristo Jesus nunca teve receio de se aclamar ou de ser reconhecido como rei. João Batista anunciava o Senhor Jesus dizendo que o reino de Deus estava próximo, estava a chegar. Ele estava a dizer, por outras palavras, que o rei escolhido da parte de Deus estava prestes a ser revelado. E quando Jesus é batizado ali naquele lugar por João Batista, como vamos ver hoje o irmão Matias fazer, quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Mais do que uma afirmação de completa divindade do Senhor Jesus, que é uma afirmação da parte de Deus que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Deus está a investir Jesus de autoridade e poder para ser rei sobre a vida de todo aquele que crer nele. Deus está a dizer: este é o meu filho amado, que tem autoridade e poder para ser rei, para governar sobre a vida de quem nele crer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vemos o Senhor Jesus a ir ter com os discípulos e a fazer-lhes a seguinte pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Digam-me, o que dizem os homens que eu sou? E eles dizem, olha, uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, outros um profeta. Mas vamos agora à melhor parte. E vós? Quem dizeis que eu sou? O que é que eu sou para vocês? O que é que eu sou para vocês? E o que é que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é que Jesus responde a essa afirmação de Pedro? Repreende-o. O que é que ele diz? Ele exalta aquela afirmação. Ele diz: Pedro, isso não vem de ti. Foi o Pai que está nos céus, o Pai dos céus, que te revelou. Jesus nunca nega ser reconhecido como Rei. Ele quer ser reconhecido como Rei por aqueles que sabem o que significa ser reconhecido como Rei. Jesus não estava interessado em ser Rei como alguns esperavam que ele fosse. Um Rei que viesse derrotar o Império Romano e que à espada vencesse e que desse vitória sobre o povo de Israel. Não. Mas Jesus está interessado e nunca foge, antes pelo contrário, ele quer ser aclamado Rei por aqueles que sabem o que significa Jesus ser Rei sobre a sua vida.
prestes a entrar na cidade de Jerusalém, na sua última semana antes de ir à cruz. Jesus dá instruções muito específicas aos seus discípulos para que eles preparassem um jumento. É Jesus que dá instruções aos discípulos para eles prepararem um jumento, para que entrasse em Jerusalém. A ideia de Jesus era entrar em Jerusalém sentado num jumento. E assim aconteceu, como nós bem conhecemos a passagem. Diz o versículo 35 do capítulo 19 de Lucas: então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, o que é que eles diziam? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus não foge disto. Jesus provoca isto. Jesus aprova esta aclamação como Rei. Porque Ele quer ser, e Ele é reconhecido como Rei. Ele quer ser reconhecido por aqueles que sabem o que significa Ele ser Rei. Ora, alguns dos fariseus vieram ter com Ele e disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Olha só o que eles estão a dizer que tu és Rei. Repreende-os. Cuidado com as palavras. Eles estão a dizer que bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Não os deixe dizer isto. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus é o verdadeiro Rei. E Ele quer ser aclamado como verdadeiro Rei da vida daqueles que sabem o que significa Ele ser Rei. Que todos nesta sala o reconheçam como Rei das suas vidas. Isso vai mudar por completo. Isso muda por completo a nossa vida. Não só a nossa vida terrena nos dias em que vivemos neste mundo, mas toda a eternidade. Ele precisa de estar posto no seu verdadeiro lugar, como o irmão Matias hoje vai declarar. Rei, Cristo é o Rei da minha vida. Que Ele tome esse lugar na nossa vida, para a honra e glória do seu nome e para a bênção de cada um de nós e da sua igreja.